As bolinhas de gude, brinquedos de infância para milhões de pessoas, são na verdade criadas a partir de milhões de toneladas de resíduos industriais. Em vez de serem enterrados para sempre, fragmentos de vidro afiado e garrafas quebradas são coletados e ganham uma nova vida espetacular. Através de um processo industrial rigorosamente controlado e de circuito fechado, onde calor, movimento e tempo são precisamente regulados, esses materiais descartados gradualmente perdem sua identidade como lixo e são transformados em bolinhas de gude de vidro perfeitamente redondas. Neste vídeo, levamos você aos bastidores de uma moderna fábrica de bolinhas de gude de vidro, revelando o que realmente acontece lá dentro e traçando toda a jornada, do resíduo industrial ao mármore acabado. Essas bolinhas de gude são a prova mais clara de um renascimento. Elas são feitas de vidro reciclado, um material único que pode ser regenerado indefinidamente, sem qualquer perda de qualidade. Poucos imaginariam que por trás dessas pequenas esferas se esconde um discreto império industrial, gerando quase 300 milhões de dólares americanos em receita global anualmente, com a produção concentrada principalmente na China, Índia, México e em diversas fábricas consolidadas na Europa e nos Estados Unidos. Para sustentar esse fluxo, uma grande fábrica precisa fundir aproximadamente 4 toneladas de vidro por dia. A partir desse processo, bilhões de esferas são produzidas anualmente, refletindo a escala e a intensidade operacional de uma indústria de reciclagem que opera continuamente em todo o mundo. A jornada de uma única bolinha de gude começa no que parecem ser pilhas de lixo sem valor. Garrafas de água de vidro, garrafas de cerveja e potes de comida não desaparecem após o fim de sua vida útil. Pelo contrário, silenciosamente entram em um ciclo de existência completamente novo. Em muitos países, as pessoas devolvem garrafas em máquinas automáticas de coleta, localizadas em supermercados, postos de gasolina ou áreas residenciais. Nesses locais, cada garrafa passa por sistemas de escaneamento e sensores ópticos que identificam seu material, cor e adequação para a reciclagem. Em poucos segundos, a máquina confirma se a garrafa é válida e reembolsa o usuário com um pequeno valor, incentivando o comportamento responsável de reciclagem. A partir desses pontos de coleta, caminhões industriais operam continuamente, transportando milhares e às vezes dezenas de milhares de garrafas por viagem até as instalações de reciclagem. O que antes se assemelhava a lixo comum, agora se transforma em um fluxo constante de matéria-prima, seguindo rumo a uma nova vida industrial. Assim que o vidro chega à usina, a linha de limpeza é acionada imediatamente. Esteiras vibratórias industriais começam a vibrar vigorosamente, removendo a sujeira, areia e poeira aderidas à superfície das garrafas e frascos. Em seguida, os funcionários realizam uma inspeção visual direta, removendo rapidamente qualquer papel, rótulo ou plástico restante manualmente. Simultaneamente, sistemas magnéticos de alta potência operam continuamente, extraindo tampas de metal e até mesmo os menores fragmentos de metal ainda misturados ao vidro. Esta etapa é absolutamente crucial, pois mesmo uma quantidade ínfima de metal que entre no forno pode causar sérios danos ao sistema de fusão. Nesta fase, o vidro deve atingir um nível de limpeza quase perfeito. Após ser completamente limpo, o vidro é alimentado diretamente em moinhos de martelo industriais. As garrafas e frascos, antes intactos, caem na câmara de trituração, onde colidem repetidamente com martelos de aço giratórios de alta velocidade. Em questão de segundos, são completamente estilhaçados, transformando-se em milhões de fragmentos afiados e brilhantes, conhecidos como cacos de vidro. Os cacos de vidro são a forma ideal de vidro para linhas de produção de reciclagem. Por já ter sido fundido uma vez, o caco de vidro derrete muito mais rápido do que a matéria-prima, podendo reduzir o consumo de energia durante o processo de fusão em até aproximadamente 40%. Nessa etapa, o resíduo é oficialmente transformado em matéria-prima industrial, pronto para retornar ao ciclo de produção.
Após a trituração, o caco de vidro é enviado para um sistema trióptico automatizado. Os fragmentos de vidro caem em esteiras transportadoras de alta velocidade e passam por fileiras de sensores a laser e câmeras industriais. O sistema escaneia continuamente cada peça para identificar sua cor e detectar quaisquer materiais inadequados. Vidro marrom, vidro verde e até mesmo contaminantes como cerâmica são reconhecidos instantaneamente. Jatos de ar comprimido são então acionados, soprando com precisão cada fragmento para um canal separado. Este processo opera continuamente a velocidade de dezenas de milhares de peças por minuto, garantindo que o caco de vidro seja classificado por cor com extrema precisão. Após a classificação, o caco é transportado por alimentadores e descarregado no sistema de mistura industrial. Aqui, a areia de sílica, o carbonato de sódio e o calcário são pesados com precisão e, em seguida, alimentados em grandes misturadores industriais. As pás de mistura giram continuamente, homogeneizando os materiais e garantindo que cada pedaço de vidro seja revestido uniformemente com os demais componentes, dependendo do tipo de contas que a fábrica pretende produzir: transparentes, coloridas, sólidas ou leves. As proporções de cada ingrediente são cuidadosamente ajustadas. Mesmo uma pequena alteração na mistura pode afetar a dureza, a transparência e o comportamento de moldagem do vidro. Após a mistura, o lote de vidro é alimentado continuamente em grandes fornos industriais. Esses sistemas operam 24 horas por dia, sem interrupções. Cada lote de vidro pesa tipicamente cerca de 40 quilos e é carregado no forno em intervalos regulares, em média a cada 20 minutos. A temperatura dentro do forno é mantida constantemente em aproximadamente 1.100 graus Celsius, mais quente que a lava vulcânica. Os trabalhadores precisam usar roupas resistentes ao fogo e luvas de proteção grossas, pois o calor na área circundante, próximo a 1.650 graus Celsius, é quase insuportável. Dentro do forno, as partículas sólidas amolecem gradualmente, se unem e se transformam em um vidro completamente fundido. Na base do forno, o vidro fundido flui através de um orifício em um fluxo constante e controlado. A gravidade puxa o líquido incandescente diretamente para baixo, em direção ao mecanismo de corte, posicionado logo abaixo. Ali, duas lâminas mecânicas movem-se para frente e para trás em altíssima velocidade, continuamente lubrificadas para cortar o fluxo de vidro fundido em gotículas individuais com precisão. O tamanho de cada gota é determinado pelo equilíbrio entre a vazão do vidro e a velocidade de abertura e fechamento das lâminas de corte. Em condições normais de operação, este sistema produz aproximadamente 4 gotas por segundo, ou quase 240 gotas por minuto. Cada gota tem aproximadamente 1,7 centímetros de diâmetro. Imediatamente após saírem da unidade de corte, as gotas de vidro quente são guiadas para um sistema de eixos espirais em rotação contínua. Esses eixos são precisamente sincronizados em velocidade e espaçamento, forçando cada gota a rolar e girar constantemente enquanto se move ao longo da linha. Sob o efeito combinado da gravidade e do movimento rotacional, o vidro amolecido se redistribui uniformemente em todas as direções e gradualmente forma uma esfera perfeita. Essa rotação contínua impede a formação de superfícies planas enquanto o vidro ainda está maleável. Ela também mantém as contas separadas, evitando colisões e garantindo que elas grudem nas superfícies da árvore. As árvores em espiral têm aproximadamente 1,5 metro de comprimento, proporcionando tempo suficiente para o vidro esfriar, estabilizar e se consolidar em sua forma esférica. O espaçamento entre as árvores é ajustado com grande precisão para controlar o tamanho final de cada conta. Graças a esse equilíbrio mecânico exato, a linha de produção pode funcionar continuamente, atingindo uma produção superior a 1 milhão de contas por dia. A coloração e a criação dos padrões são realizadas enquanto o vidro ainda está quente e altamente maleável. Os óxidos metálicos são introduzidos diretamente no forno ou alimentados através de orifícios especiais, próximos à abertura por onde o vidro fundido flui em um fluxo constante.
Nesse ponto, operadores especializados controlam tanto a posição quanto a quantidade de vidro colorido adicionado, permitindo que ele derreta e forme fluxos de cores distintos dentro do vidro base. Para linhas de produtos especiais, os artesãos podem trabalhar diretamente na área do eixo de rolamento. Uma fina camada de frita de vidro é polvilhada sobre as contas em movimento, ou varetas de vidro coloridas aquecidas, conhecidas como bastões de vidro, são cuidadosamente tocadas com fluxo fundido para criar efeitos como padrões olho de gato ou estrias onduladas. Como as cores não se misturam completamente, cada conta desenvolve seu próprio padrão único, fazendo com que nunca haja duas contas exatamente iguais. Depois de saírem dos rolinhos de queijo, as contas ainda estão extremamente quentes. Os grânulos são conduzidos por uma calha e caem diretamente em tambores de aço de 250 litros, suficientemente espessos para suportar altas temperaturas. Dentro desses tambores, os grânulos permanecem em repouso, resfriando naturalmente por aproximadamente 24 horas, permitindo que o calor se dissipe lentamente e evitando choque térmico no material. Assim que os grânulos esfriam o suficiente e atingem o nível de estabilidade necessário, os trabalhadores os descarregam em carrinhos de mão e os transportam diretamente para a sua área de preparação de embalagens. Ali, cada lote é enchido com uma pá e despejado diretamente em sacos previamente posicionados, com movimentos rápidos, precisos e sempre cuidadosamente controlados. Cada saco é então colocado em uma balança para verificar seu peso. Os trabalhadores ajustam imediatamente a quantidade de toras até que atinjam o padrão especificado. Assim que o peso correto é atingido, a abertura da sacola é endireitada e inserida em uma máquina de costura, que a fecha firmemente para evitar qualquer movimento durante o transporte. As sacolas finalizadas são então cuidadosamente empilhadas no armazém, organizadas em fileiras ordenadas e prontas para envio. Paralelamente às máquinas totalmente automatizadas, as contas com padrões especiais ainda são feitas inteiramente à mão por artesãos qualificados. Após o vidro derreter completamente no forno, o artesão utiliza uma longa haste de metal e a mergulha diretamente na massa fundida para coletar uma quantidade controlada de vidro. Ele deixa a amostra esfriar ligeiramente por alguns segundos e, em seguida, mergulha-a novamente no forno para revesti-la com outra camada de vidro fundido. Esse processo é repetido diversas vezes para aumentar tanto o tamanho quanto a estabilidade estrutural da peça. Após a coleta da quantidade desejada de vidro, a massa fundida é espalhada uniformemente sobre uma superfície metálica plana. Enquanto o núcleo de vidro ainda está quente e maleável, o artesão começa a criar os desenhos internos. Varetas de vidro colorido ou pequenos fragmentos de vidro com glitter são preparados previamente em uma placa de metal aquecida até o estado líquido. O núcleo de vidro é laminado diretamente sobre esses materiais, permitindo que as cores e os elementos decorativos adiram à sua superfície. A peça inteira é então levada de volta ao forno para que as camadas coloridas derretam e se fundam completamente com o núcleo. Após isso, o artesão aplica uma camada externa adicional de vidro transparente, selando os padrões internos e fixando permanentemente o desenho no corpo de vidro. A massa de vidro estampada é fixada a uma ferramenta redonda, em forma de disco, na extremidade de uma haste de metal. O artesão então puxa o vidro lenta e firmemente até atingir um comprimento de aproximadamente 5 metros. Durante esse processo de estiramento, os padrões internos são alongados ao longo do vidro, formando uma haste fina com o desenho, percorrendo continuamente seu núcleo. A haste de vidro é colocada sobre uma superfície de madeira, onde a temperatura cai rapidamente e o material começa a endurecer. Após alguns minutos, quando já está suficientemente rígido, o artesão usa um alicate para quebrá-lo em pequenos segmentos. Cada segmento contém uma parte completa do desenho original, pronto para ser usado como elemento decorativo dentro de beijos individuais. Após serem cortados, os segmentos de vidro são aquecidos com uma chama direta. O artesão usa óculos de proteção e concentra o calor na seção com o padrão desejado. Quando o vidro atinge o nível ideal de flexibilidade,
O artesão dobra delicadamente o segmento com as mãos. Este ciclo de aquecimento e torção é repetido várias vezes para controlar com precisão o formato interno do padrão. Após o padrão ter sido totalmente torcido e formado, o segmento de vidro é colocado em um molde para ser moldado em uma esfera. A haste que o conecta à haste de vidro é então reaquecida e cortada com um alicate. Após isso, a superfície recebe um aquecimento final para que se arredonde naturalmente. O mármore é então transferido para um forno de recozimento, onde esfria lentamente durante várias horas. Os mármores não são criados por acaso. São o resultado de um sistema industrial que opera com precisão quase perfeita. A temperatura é mantida estável, a velocidade é calculada antecipadamente e cada movimento é repetido milhões de vezes sem desvios. A linha de produção funciona continuamente, sem interrupções, e somente quando cada elo se move em perfeita sincronia é que o vidro se transforma em um produto final uniforme, confiável e consistente. E é assim que as fábricas produzem até 1 milhão de bolinhas de gude por dia. Agora que você conhece todo esse processo, deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que é mais chocante? Ver o lixo se transformar em algo perfeito ou perceber a quantidade de lixo que produzimos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos.